Eu tenho um sapatênis, cara. Sério? Lógico que você tem um sapatênis, vai. Lógico, velho. Eu tenho sapatênis, eu tenho camisa polo. Óculos de aro fino. Puxa, cara. Eu não sei porque o pessoal fala que é ruim ser coxinha, cara. É tão demais. Tão confortável. É. É tão gostoso. O sapatênis, a palmilha tão grossinha. Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decrépitos! Decrépitos! Começou! Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tá começando mais um Decrépitos, o podcast mais com cheiro de mofo da internet brasileira. Eu sou o Daniel, tenho aqui comigo novamente. Hoje vamos inverter a ordem. Tem aqui Rafael Mordente. Oi, Daniel. Oi, podcast. Oi, João. Você sempre parece que você tá meio atrapalhado ali fazendo coisa. Oi, que... Eu sou um profissional, cara. Isso faz parte da minha persona. Eu venho trabalhando ela desde o primeiro episódio. Que eu não participo do primeiro episódio, inclusive, mas eu tava ensaiando aqui em casa. Então eu gostaria de manter ela. Você acabou de destruir minha magia, cara. Desculpa. Obrigado. Também João Carvalho, o homem perdido em Cabo Verde. Como vai, João? Vou muito bem, muito feliz de estar de volta à Terra Brasilis, né? A ilha de Santa Cruz. João está barbudo aqui na foto do perfil Sim, dele, está muito bonito. Ouso dizer que estou hirsuto. Inclusive estou hirsuto porque me comprometi. Enquanto eu me mantiver um gordo safado, a humanidade não merece ver a real beleza dos meus traços. Então estou me escondendo atrás dessa barba para que vocês paguem pelos meus erros. Como tudo na vida. Muito bem, estamos aqui hoje para falar de um assunto que não tem nada a ver com barba, nem com gordura, nem com regime. Não, com gordura tem. Com gordura tem, realmente. Com gordura tem bastante. Bastante. Estamos aqui hoje para falar sobre os joguinhos antigos na locadora. Você que não viveu essa época, meu amigo, você perdeu uma coisa sensacional que nós vamos contar hoje, muito antes do advento da Lan House. Inclusive, eu ouso dizer que se você não viveu essa época, você não viveu. Exatamente, sim. Você não viveu, você não sabe o que é a emoção de você chegar e jogar um Road Rash no 3DO. Nossa, Road Rash, meu Deus do céu. Isso tudo e muito mais depois dos e-mails. Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Mais uma semana de e-mails e tweetadas e Form Springs, quem lembra dessa? Semana passada não tivemos programa, meninos. O que aconteceu? Qual é a desculpa esfarrapada que a gente vai dar pros malignas conjunções astrológicas. Exatamente isso. Eu e o Mordente, a gente leva o programa muito a sério. Então, toda semana, a gente sacrifica um bode e a gente abre as entranhas dele, né? A gente, assim, primeiro a gente amarra ele em 4 cordas, né? Pra esticar os membros. E a gente sacrifica abrindo as entranhas dele por baixo. E as entranhas dele caem sobre um hexagrama de invocação, né? E a gente lê qual que é a relação da queda das entranhas com as conjunções astrológicas do momento. Porque, tipo, aqui é ciência, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente, é um método. Eu tenho uma teoria diferente, até porque a gente é muito versado em ciências. Sim. Então, a minha teoria é que não teve episódio semana passada, porque a gente tá gravando desde semana passada. Então não teve semana passada. Olha isso. Exatamente, porque a gente está gravando desde semana passada. Exatamente. Isso também é verdade. Exatamente. A gente está gravando desde semana passada e as conjunções astrológicas malignas fizeram com que a gente jamais parasse de gravar. Exatamente. Ficou preso numa fenda temporal. Exatamente. Espaço-temporal. A gente é cientista aqui, Bayer. Tem que... Espaço-temporal astrológico maligna. Dos alienígenas. Eu acho que é esse o termo que tá no livro do Stephen Hawking. Sim. Certeza. Não, cara, é Stephen King, velho. Stephen Hawking é o do terror lá, dos monstros. Stephen King que é o cara do espaço sideral lá, cara. Stephen Jobs, não. Quer forçar demais, né? A piada. Eu tenho quase certeza que o nome do cientista é Stewie Griffin, não é não? Caramba, só piora.
Lembrar ao povo que se você quiser mandar o seu e-mail, é ouvinte@decreptus.com, ou comenta lá no post, ou você fala com a gente no Twitter, se for uma coisa interessante, né, que agregue. Daniel Bayer, aonde fica o post no Facebook? Fica lá no facebook.com/decreptuspodcast. Decreptus Podcast. Inclusive, batemos os 502 likes. Aê! Mas, Daniel Bayer, e o post na internet? Qual o endereço deste web sítio? http que já é antigo. Decreptus.com. Temos lá, principalmente pra você que só acompanha pelo feed, né? Tem gente que nem vai lá no site. Vai lá no site, lá, clica lá nos banners lá, pra gente ganhar uns centavos. É. Né? Quem sabe um dia a gente consegue inteirar $10. Nossa, ia ser da hora, cara. Pensou? Vou poder comprar comprar uma mariola, comprar um saquinho de bala. Mas pra comprar a mariola, a gente não vai ter que voltar no tempo até 1987, não? Exatamente. João, temos o nosso Instagram. O pessoal esqueceu que temos. Inclusive eu esqueci a senha e hoje foi uma dificuldade para eu conseguir adentrar ao Instagram. Qual é o nosso endereço? O nosso endereço no Instagram é @TheCreptos. Mas não pense que é em português. O artigo em inglês. THE. Creptos. Siga no Instagram, @TheCreptos. Eu posso estar errado, cara, mas eu acho que a senha é Equipe CP, não é isso? É 324. Tem um numeral no final. É o numeral que eu não tava lembrando. É Equipe CP 3YO, se eu não me engano a senha. E temos o Twitter. Rafael Mordente, qual é o nosso Twitter? Duvido Nosso Twitter é twitter.com, Twitter com W e 2 T's, twitter.com/TheCreptos também. Então, o mesmo artigo em inglês, THE Creptos. Eu descobri que tem uma banda com esse nome, vocês acreditam? É mesmo? É. Deixa eu adivinhar, é de Psychobilly? Eu não faço ideia, só vi o nome escrito. Soa como nome de banda de Psychobilly. E eu não faço ideia do que seja isso também, mas... Sabe aqueles cara que parece o Elvis e toca baixo de pau? Isso é Psychobilly. Mas é o que fala de monstros e mortes, etc. Arte dos fãs, João. Mandaram muitas artes dos fãs na última semana. As pessoas nos mandam cada vez artes melhores. E estão de parabéns, todos os nossos fãs. A gente ainda vai fazer uma exposição. A gente tá só terminando de fechar com o pessoal do Guggenheim em Nova York. Isso vai ser impresso em pele humana, não é isso, Mordente? Se eu não me engano, é em pele humana. Do Mordente. E eu acho que vai ser aplicado em stencil também, em micos-leões dourados que vão ser soltos pela cidade para poder divulgar a exposição. Então são as imagens em resolução menor, com micos-leões dourados soltos pela cidade de Nova York. Vai ser uma releitura da exposição Macaquinhos e vai ser muito lindo. E a gente recebeu várias artes dos fãs e a gente queria agradecer cada uma delas, que ficaram maravilhosas. Outras nem tanto. Mas o que importa, né, é tentar. É ser né? edificante, isso que é o que importa. Exatamente, sim. Temos o primeiro aqui, o Roger Lima, de Formoso do Araguaia, Tocantins. Ele mandou o John Oak em O Terminal. Da história lá do João no ele escolheu uma foto muito especial do meu Instagram, que é uma foto onde o meu cachorro está me levando pra passear. E isso mostra, né, o grau de stalk. De stalkeamento da pessoa, porque essa foto deve ter umas 70 semanas, então assim, tá de parabéns. Ficou muito bom, cara. E o João de terno, que é uma coisa, né, comum da gente ver nas fotos por aí, então parece que essa semana muita gente me viu e comentou comigo na internet, eu saí no Cidade Alerta, fazendo uma reportagem sobre o Itamaraty. Pra quem viu e me marcou e tudo mais, obrigado por terem visto a Record. Vocês são as únicas 3 pessoas que fizeram isso. Nem eu mesmo me vi, mas vocês estão de parabéns. Continuem com essas escolhas acertadas na sua vida. Você não mandou um abraço lá pro... Como é que chama o cara lá? Corta pra mim! Como é que é o nome do... Marcelo Rezende. Foi no Cidade Alerta local, entendeu? Foi o de Belo Horizonte. Foi o de Belo Horizonte. Que eu não sei nem se chama Cidade Alerta. É tipo assim, é o programa análogo, é o Cidade Alerta genérico de Belo Horizonte. Sim. Mas deve ser. Geralmente eles fazem, né? Aí ele pôs aqui o João no terminal, lá no um grande filme, John Oak. Carvalho em inglês, né? Ficou muito bom, parabéns, o Roger Lima do Formoso do Araguaia. Eu gostei mais do nome da sua cidade do que... né? Bom. A segunda imagem é de um talento ímpar. Que é do menino Pedro Vitor,
que tá de extremo parabéns, porque realmente ficou muito bom, ficou muito fenomenal isso. Ele é de BH, @PV Gonçalves. Sim, se vocês quiserem contratar alguém pra fazer ilustrações, aparentemente ele é a pessoa a ser procurada. Muito bom de serviço, menino. Vai estar aí no post. Que é o João com síndrome de Down. Sim, e eu quero pedir desculpas de novo a Milfaça, Tem que pedir desculpa. a sociedade, Desculpa. a minha família, a família de todas as pessoas, né, que tem A família pessoas com do síndrome de Down na instrutor. sua família, a família do instrutor, a família das crianças, as crianças, aos dinossauros e a todos os seres que passaram sobre a face da Terra. Nada justifica a minha mongolice, e se o mundo fosse um lugar melhor, eu estaria trancafiado na Bastilha, e eu quero pedir desculpa de novo por tudo, sempre. Sensacional. Muito obrigado, Pedro Vitor. E o próximo foi o Eric Lucas, não mandou da onde que ele é, ele me desenhou, eu não vou nem dizer que ele me desenhou, ele abriu o Paint e fez uns rabiscos, era pra ser o Danilo Gentili e ele mandou dizendo que sou eu, contando minhas histórias de trânsito. Eu acho que ali em cima é uma cadeira de rodas, não tenho certeza. Sim, a cadeira de rodas, ela talvez para alguns diria que é uma deficiência, mas eu vejo como uma eficiência. Esse é o novo João, não o João da síndrome de Down. Desculpa a sociedade, novamente. Deficiência é essa minha mão que o cara desenhou, né? As duas, olha isso. Eu acho que você tá focando muito na mão em vez de focar no olho, que é ainda mais deficiente. O olho é... Será que é um monóculo, sei lá, alguma coisa? Não sei. Mas Eu muito acho obrigado, assim que mesmo. representa o excesso de drogas que você usa sempre ao dirigir todos os dias. Não, que isso. E o- Especialmente no bloqueio da polícia rodoviária ali, que é a hora que você fala, vou usar tudo pra ninguém pegar. E aí você pega o último quilômetro e usa tudo pra poder passar limpo. E o Augusto Salerno de Curitiba, Paraná, mandou aqui um pôster edificante do Babar, que eu quero imprimir e colocar no quarto do meu filho. Cara, eu vou plotar Você vai fazer, João? Eu vou plotar esse pôster e eu vou colocar na parte de trás da porta, pra quando ele fechar a portinha dele à noite, que ele já for maiorzinho, e for dormir, ele olhar pro Babar e ver que existe esperança na sociedade. Sim, ele vai aprender a ser educado. Ele vai ser... João, você tem que fazer esse menino assistir muito Babar, cara. Não, ele vai assistir muito Babar, eu vou comprar, tipo, o box. E ele vai perguntar assim, pai, por que você tá chorando? E eu vou falar, nada não, meu filho, continua vendo. E vai ser muito lindo e vai ser muito edificante. Será que o box vem com uma gravatinha borboleta, um lenço assim de bolso? Cara, se não vem, deveria. E se não vier, pro meu filho virar. Muito bem, então se você quiser mandar o seu desenho, sua montagem fotográfica, stalkeando nossas redes sociais aí na internet, manda lá, ouvinte@decreptus.com. A gente vai jogar tudo ali no Facebook, vai criar um álbum lá de artes dos fãs. Dos fãs. E assim que a gente conseguir fechar com o pessoal do Guggenheim, a exposição internacional. Exatamente, vai acontecer. E muitas pessoas chorarão na frente desse pôster do Babar. Sim. Sim. Primeiro e-mail, João Pedro, estudante, 18 anos, Cariacica, Espírito Santo. Olá, Decreptos. Eu gostaria de agradecer desde já pelo podcast e pelas inúmeras horas de conteúdo nostálgico que nem sequer fez parte da minha infância, mas que nem por isso deixe de ser engraçado. Não tenho muito o que dizer no e-mail. Bom, próximo e-mail. Hélio Santana, 19 anos, Brasília, Distrito Federal. Ah, tá, ele tá solicitando especificamente que o João leia seu e-mail com sotaque goiano. Então eu pulei muito na frente. Desculpa, Hélio, eu não queria invadir o seu Como é que é o e-mail. sotaque goiano? Cantando sertanejo. O sotaque goiano é tipo um Agora. sotaque mineiro com R mais puxado. Olá, Decrepes. Adorei o último episódio. Quando o João contou a história do aeroporto, eu me identifiquei. Na virada de 2013 para 2014, minha família decidiu viajar para Santos, pois a passagem na hora da virada estava ridiculamente barata. Como vocês podem perceber, não foi uma boa ideia. A gente acabou passando a virada dentro do aeroporto em Guarulhos, comendo um pão de queijo de R$15 e ao lado de uma família chinesa que não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Grande abraço a todos. PS, semana eu enviei o link da música Bom de Orgia de Traveco no grupo de WhatsApp da empresa Júnior, sem querer. Eu acho que agora os caras estão pensando que eu curto sketch de montão com transgêneros. Sem querer, né? Ele ia mandar pra algum Queria mandar pro amigo. grupo de sketch com transgêneros que ele tem, né? E aí, sem Qual ele querer. é o moderador e o único participante.
Lucas Duarte, analista de teste. O que será? Teste do que será que ele analisa? Eu acho que ele é analista de teste de batida de carro. Ele é aquele bonecão que fica frouxo e o carro bate na parede. Deve ser ele mesmo. Ou de teste de AIDS, sei lá. Ele analisa o teste. Não, isso aqui tá com AIDS, hein? Deve ser de Uberlândia. Não, ele é de Uberlândia. É espermograma de boi, com certeza. Lucas Duarte. Enfia o dedo, põe na boca. Esse tá com AIDS. Meu Deus. Esse tá saudável. Ele enfia o dedo, põe na boca e fala assim: não, é porra assim, galera, pode injetar na vaca. Nos e-mails a gente já levou uns 20 processos aqui já. Lucas Duarte, analista de teste, Uberlândia, Minas Gerais. Ele que pôs, Uberlândia. É pra você conseguir pronunciar igual os locais. Ah, sim. Uberlândia. Olá, amigos do Decrépitos. Muito bom a volta de vocês. Ele adivinhou que a gente ia voltar hoje. Porque é sempre bom ter algo de qualidade para ouvir quando estou correndo pelas manhãs antes do trabalho. Meu caso sobre trânsito é patético e engraçado. Estava voltando de um restaurante italiano com minha namorada de carro, comi pra caramba e voltei brigando e gritando com ela sobre algum assunto besta. Nisso, estava bastante apertado, com vontade imensa de cagar. Não vi a hora de chegar em casa e cagar bastante. Porém, entre o restaurante e o caminho, não contava que numa dessas gritarias eu não prestei atenção que o sinal fechou e que um carro na minha frente freou bruscamente. Freou bruscamente. Eu tenho a impressão que ele também vai frear bruscamente. Como estava com raiva da minha namorada e com vontade de cagar, mal estava prestando atenção, focando somente para não cagar nas calças. Tentei frear, porém bati na traseira de um Honda Civic. Resultado? Ao bater pelo susto e tudo mais, caguei nas calças. Sim, estava de calça jeans clara. Sujei... Cara, se você estava de calça jeans clara, tá errado. Sujei o banco de couro, a calça estava fedendo e tive que descer do carro cagado pra conversar com o cara. Por muita sorte, o cara era bem gente boa. Pegou meu telefone, pegou meu telefone, minha calça e combinamos de acertar isso na segunda-feira. E combinamos de acertar isso na sauna, né? Por minha sorte, o cara era alemão. Comprou minha calça e me agradeceu pela batida. Pois ele viu meu estado deplorável. Chegando em casa, lavei o carro e tomei um banho. Ele lavou o carro primeiro, depois que ele fez tomar banho. E não bastante, minha namorada toda vez pergunta de sair de casa ou de qualquer recinto se eu já caguei. Abraços. Eu quero pontuar que o que me deixa mais surpreso nessa história toda é que o Lucas ainda tem namorada. E a mesma, né? Ela não largou ele, não. Ele caga na calça, brigando com ela, quase mata ela. E ela, tudo bem, beleza. Cagão. Isso aí. O que me impressiona é a forma aberta, leve, abrasileirada, ousaria dizer, que ele conta sobre esse episódio da sua cagada nas calças. Muito pouca gente que se caga na rua, e muita gente se caga na rua. Isso tem que ser deixado claro. Mas pouca gente assume que se cagou na rua. E o Lucas é um intrépido brasileiro. Exatamente. Eu já tive gente que cagou na escola quando eu estudava. E eu acho que ele deveria ganhar uma medalha no formato de um butt plug pela sua atitude bravia. A medalha, sei lá, o cozinho de ouro. Exatamente, cara. O esfíncter de ouro vai pra ele. O intestino dourado. Intestino de bronze. Intestino de bronze. Jonas S. Marques, 21 anos, programador, São Paulo, capital. Olá, mestres decrépitos, tudo bem com todos? Em primeiro lugar, devo lhes parabenizar pela recente contratação de Rafael Mordente, esse time incrível e maluco. Mordente é um dos caras mais engraçados do lado ocultista da podosfera brasileira, e eu antes apenas podia ouvi-lo em um ou outro audiotronic gravado há anos atrás. Aliás, fica aqui a pergunta: que projeto é esse do qual o nobre Mordente participa, cuja nomeação é inspirada na besta inominável de 7 almas, Mordente? Não é um projeto, não. Eu gravei um EP, tipo, eu não participo, eu meio que fiz. É um EP, cara. Tinha umas batidas, fiz umas letras, liguei pra um brother meu, você faz a mixagem? Faço. Aí fui lá, gravei com ele e fiz. Pra quem não sabe, chama Quimera, é um dos melhores álbuns já produzidos no Brasil. O Mordente é uma espécie de Beck brasileiro do black metal underground. E todo mundo devia ouvir. Todo ser humano na Terra devia ouvir esse. Tem o link. Vai ter o link. E todo ser humano na Terra devia ouvir.
Tem lá no meu Twitter, lá o tweet que eu deixo pinado no começo é... Então não vai ter o link no post. É o link, Ele não vai ter o link não no vai ter o post. link no post. Não vai ter mais o link, nós vamos tentar hackear o Twitter dele, pra que ninguém jamais ouça. Isso, pagar essa Volta. merda da internet. Agora, sobre o episódio em si, tem apenas uma história a acrescentar. Como sou cego e não possuo grana o suficiente para pagar um Adeilson qualquer para dirigir um carro que custa metade do PIB de uma capital africana para mim, é tudo que poderia ter. É o seguinte, uma vez quando eu tinha 14 anos, estava bebendo muito com alguns amigos. Sim, todos vocês que estão em casa e têm 14 anos, bebam muito com seus amigos. É exatamente isso. Depois dirija. Se você for cego. Se for cego, faça isso mesmo. Papo vai, papo vem, e bebida desce, e começamos a falar de nossas frustrações pessoais. Foi nesse dia que descobrimos que tinha um amigo com um pau de 7 centímetros duro, mas outra história. Aí chegou minha vez, e eu comecei a contar da minha única frustração, que é não poder ter um carro e depender sempre de um transporte qualquer manobrado pro outro. Eu imagino a frustração de um menino de 14 anos bêbado de não ter um carro. Eis que um dos meus amigos mais bêbados levanta e diz: como assim, mano? A gente te vê andando de bicicleta pra lá e pra cá há quase 7 anos, você tá me falando que não pode ter um carro? Eu reitero que ele tinha 14 anos. Não deu tempo nem de argumentar. O menino, que chamarei de Felipe, pegou a chave do seu belo Gol 98 prata 1.6 álcool e entrou na garagem. 2 minutos depois, volta ele dentro do carro dizendo: entra aí, vamos lá pra pista que vai pra Jundiaí. É só ela é vazia e pelo menos na reta tu vai acelerar, seu filho da puta. Entrei no carro cagado de medo, não tão cagado quanto o Lucas. Eu sabia sim andar de bicicleta, mas estava muito longe do meu escopo controlar um veículo que na época pesava 10 vezes mais do que eu. Hoje temo ter o mesmo peso daquele Gol. Fomos para a pista, o Felipe deu uma volta no volante, deu um grito e pulou pro banco de trás. Dirija aí, cuzão! Felipe é um gentleman, né, gente? É um cavaleiro mesmo, muito. Felipe hoje em dia trabalha com cerimonial de casamentos, eu imagino. Como o álcool já era uniforme, com meus poucos litros de sangue, decidi tentar. Afinal, já estava ali mesmo. Tudo ia bem. Eles iam gritando lá de trás e eu conseguia acelerar, frear, fazer curvas abertas, tudo. Aí, uns 15 quilômetros depois de onde entramos na estrada, tinha um retorno. Me mandaram fazer a volta lá e voltar. Bem, foi meio complicado fazer o retorno. Quem não pegou a parte anterior onde ele é cego e tem 14 anos e tá completamente bêbado, é por isso que é complicado. Mas tudo deu certo, mesmo eu tendo raspado o carro naquelas pedras amarelas. Também conhecida como a família que tristemente foi assassinada nessa. Aí eu ando mais uns 2 quilômetros na volta e ouço a tão temida sirene. 2 da manhã, 4 caras num carro com mais álcool no corpo do que a concentração de álcool por litro no tanque. Um deles, de 14 anos, cego, todos começamos a tremer e suar frio, suar como sinos. Eis que eu encosto ainda segundo instruções dos amigos e espero a viatura nos alcançar. O policial bate no vidro e grita: documento do veículo e habilitação do condutor, por favor. Antes que eu pudesse ter medo, o Felipe mostra os documentos e diz: seguinte, senhor da lei, a gente estava bebendo ali, aí a gente ficou meio fraco e não tinha ninguém para dirigir o carro em condições no momento. Aí a gente decidiu tentar guiar o nosso amigo aqui, que é cego e de menor, pra levar a gente pra casa. Daqui a 5 horas eu saio pra trabalhar, então não podia esperar. O policial deu uma risada nervosa e disse: tu tá me tirando, moleque? Tu quer que eu acredite que esse gordinho aí é cego? Tremendo mais do que portador de Alzheimer, eu me aproximo da janela onde estava o policial e aponto pro meu olho direito. O policial começa então a rir descaralhadamente e chama o parceiro, que trabalha com ele, não necessariamente o companheiro homoafetivo do policial, quero deixar isso claro. Ele explica a situação ao parceiro, que tinha metade da altura do carro, que então começa a rir também. Os dois gritam: a gente vai amarrar você no nosso carro com a corda guincho e vamos guinchar você pras casas. Mas que puta cagada, hein? Ao passo que o policial anão diz: da próxima vez que vocês colocarem um cego pra dirigir, a gente vai tirar você dos carros um por um, jogar no matagal ao lado e comer o cu de vocês até vocês começarem a rir. E obviamente não preencher nenhum auto de infração, porque esse é o procedimento da Polícia Rodoviária Federal. Isso. E foi isso. O policial foi guichando a gente e dando-me instruções de quando acelerar e frear. Chegamos em casa bem, um dos meus amigos se cagou, tá aí no clube do Lucas. 3 meses depois, descobrimos que um dos policiais tinha sido estuprado, morto e esquartejado, e espalhado pela cidade de Carapicuíba, cuidadosamente dividido em pequenos pedaços embalados em sacos plásticos dos mercados extra. Isso me gerou um puta trauma e carro agora, só quando os autômatos forem realidade. Google, tô te esperando. É isso aí, senhores. Muito obrigado pelo espaço e pelo podcast. Fiquem todos bem e mais decrepitação em vossas vidas. Jonas, obrigado, querido, por dividir com a gente esse caso tão edificante, tão bonito.
sobre um menor cego dirigindo completamente alcoolizado. E sobre a corrupção policial. Sobre a corrupção policial e sobre o assassinato brutal e esquartejamento de um homem da lei. É tanta coisa boa nesse caso, né? Locadoras de videogames. Isso é uma coisa que eu acho que não existe mais. Tô certo ou tô errado? Eu acho que, tipo assim, os fliperamas ainda existem de forma residual dentro de shoppings, né? Que não é lá grandes fliperamas, né? Que não é exatamente um fliperama, porque assim, na nossa época, os fliperamas eram de rua e todo bairro tinha o seu fliperama. Sim, botecão, qualquer boteco nojento. Boteco tinha, mas tipo assim, nos bairros também, no centro da cidade, tinha os fliperamas mesmo, que era tipo assim, basicamente uma loja toda vazia, onde tinha um balcãozinho que vendia tipo bala e refrigerante, e 1 milhão de máquinas uma do lado da outra, e um sofá velho que o cara achou na rua e jogado fora, com uma televisão caindo aos pedaços, com os videogames pra alugar por hora. Então, assim, a gente é dessa época, essa é a configuração clássica do fliperama, e além disso também era muito comum que algumas locadoras de vídeos também alugassem videogame dentro da própria locadora. Pra ganhar um extra ali, né? Pra ganhar um extra. Então, assim, tinha a locadora de vídeo, que nessa época você tem que lembrar que são fitas VHS, né? Não tem DVD, não tem nada disso. E normalmente nos fundos da locadora tinha mais um desses sofás que foram, tipo, condenados pela beneficência portuguesa e, tipo, foram jogados fora. O pessoal do Exército da Salvação falou, não, esse sofá está nojento demais pra ser usado por humanos, e aí esse sofá ia pra crianças jogarem videogames. Exatamente, aquele sofá com a mola saindo, pega um tétano ali na mola enferrujada, era uma beleza. Os fliperamas, os arcades, né, que eram... Que eram na ficha, né? Assim como os telefones eram na ficha, né? Não era a mesma ficha, né? Era uma fichinha diferente. Tinha um lugar que era a mesma ficha, dizem. Eu nunca vi o fliperama com a mesma ficha. Eu cheguei a pegar ficha de telefone. Com ficha de telefone? Eu nunca vi. A minha que eu vi era uma ficha lá. Uma ficha sem vergonha do coisa. Mas esses fliperamas, os arcades, tudo, pode-se dizer que foram os avós das locadoras. Porque ainda não tinha os consoles nessa época. A minha ideia é o seguinte, os fliperamas e as locadoras de videogames são os antepassados pregressos das lan houses. Sim, o avô e o bisavô. O fliperama é o bisavô, a locadora é o vovozinho. E eles transaram e nasceram na lan house. Quando dois homens fazem amor. Uhum. E aí a lan house... estabelecimento comercial. Assim. E aí no fim das coisas, das contas, a lan house transou com um saco de Cheetos e deu origem a tipo PSN, Xbox Live. Isso, agora é tudo etc. em casa. Exatamente. Os consoles, né, quando começaram a se popularizar mesmo, os consoles que prestam, não vamos falar dos antigões, porque ninguém ia querer ficar alugando fita de Atari. Apesar de Cara, eu aluguei muita fita de Master System. Isso, Master System. Foi, acho que ali o 8 bits que começou mesmo, né? A popularizar a variedade de jogos que tinha. Aluguei muita fita de Nintendinho. E Atari, cara, o que acontecia era o seguinte. Atari, às vezes, você tinha, tipo, 2, 3 fitas, mas aí tinham, tipo, 4, 5 pessoas que você conhecia que tinham Atari. E aí o pool de fitas acabava sendo uma coisa comunal. Era o torrent da pré-história. E também na minha época, e o Mordente deve se lembrar muito disso aqui em Belo Horizonte, no centro da cidade tinham camelôs que vendiam fitas de Atari pirataças vindo de Deus sabe aonde. Sim, eu já peguei muitas também. Inclusive, acho que originais do Atari eu devia ter só as que vieram com videogame. É tipo isso. Porque o resto era tudo umas versões malucas de jogos repetido. Tinha umas versões brasileiras de jogos também, que eram umas coisas meio piratas, meio não piratas, que eram umas indústria louca na Zona Franca de Manaus. Sim. Que faziam umas versões bizarras dos jogos e tal. Isso era... Sim, inclusive um dos maiores triunfos da minha vida videogameística, que não foi muito longa, assim, foi... Eu devia estar na 5ª série, ou na 4ª, sei lá, qualquer coisa assim. E... Não, foi da 5ª pra 6ª série, 93 pra 94, que já tinha Street Fighter 2, já comia solto, era o jogo que a molecada amava mais que tudo e tal. E rolou um Street Fighter 3, porque existia um Street Fighter de Nintendinho, que era, entre aspas, oficial, mas era muito, muito, muito fodido, muito horrível, tipo, a pior coisa do mundo.
E aí a gente via as revistinhas de videogame, Ação Games, Game Power, Super Game e tal. E aí rolou um anúncio de uma loja que tinha o Street Fighter 3, saca? E aí aparentemente as revistas não faziam review desses negócios, porque eram tipo uns jogos muito piratas e bad vibe. Mas eu consegui convencer minha mãe porque, tipo, o preço com a entrega ficava o preço de um jogo comprado na loja, saca? Até um pouco menos e tal. E levou muito tempo e essa fita chegou e era surpreendentemente, apesar de não ser Street Fighter, os comandos eram iguais, era Hadouken, o Ken era diferente, tipo assim, dava pra você ver que tiveram que pintar por cima, saca? Que era a mesma estrutura, mas era surpreendentemente bom e jogável, cara. Então, esses... Acho que foi o melhor jogo desses bootleg, assim, cara, que eu joguei. Você falou de bootlegs e tal, eu vou contar um caso que não é de bootlegs, mas você me lembrou por causa que você falou da Super Game Power e da Ação Games. Uhum. Mais ou menos por volta dessa época também, que eu e o Mordem temos assim, uma idade muito similar, foi a época que saiu o Killer Instinct pra Super Nintendo. Sensacional, cartucho Sim. preto. Exatamente, e tinha esse cartucho preto que você podia comprar no pré-release, que era o primeiro jogo que ia ter um pré-release que você comprava antes e eles mandavam pra sua casa o jogo, e aí tinha tipo assim, na Ação Games tinha um telefone que você ligava, e aí você passava tipo assim, conta do seu banco, sacou? E os caras faziam tipo uma ordem bancária, pra você, era uma parada muito complexa assim. E aí, tipo assim, era perto do meu aniversário e eu pedi pro meu avô me dar o Killer Instinct de presente. E era caro o jogo e tal. Sim. Aí meu avô me deu a ideia, falou assim, não, eu te dou, tipo, quase o jogo inteiro e tal, só tem que juntar mais um pouquinho e tal, você junta o que você conseguir e me ajuda a te dar o jogo e tal. E aí, cara, eu dei ideia na galera da minha sala, e a galera da sala tava todo mundo tão pirado no Killer Instinct, e pra gente poder jogar antes, que o pré-release era muito antes de chegar, tipo assim, teoricamente essa fita ia chegar no correio na sua casa, tipo assim, um mês antes de chegar nas lojas, sacou? Tinha um bagulho assim. E a galera tava tão no tiço que a galera animou de, tipo, fazer uma vaquinha desde que eles pudessem ir pra minha casa todo dia à tarde jogar Killer Instinct. E nisso foram 10 moleques que juntaram todos os seus reais e moedinhas e tudo mais pra poder ajudar meu avô a comprar o jogo dos Estados Unidos. E aí, cara, o dia que chegou lá em casa foi o dia mais maravilhoso do mundo. E, tipo assim, todo dia depois da aula colava 12, 14 moleque lá em casa. E a gente ficava a tarde inteira debulhando Killer Instinct. E era muito bom, cara. E, tipo assim, tem algumas coisas, cara, que a facilidade tira o gosto, cara. Sabe? Tipo assim, hoje em dia, tipo assim, ainda mais pra quem tem... Mesmo quem não tem videogame craqueado e tal, cara. Tipo assim, vai sair o jogo no mesmo dia à noite, eu entro na Steam, ou eu entro na PSN, compro, faço o download em 2 horas, jogo 5 minutos e falo, que bosta. Ele não tem aquele negócio de você pegar, tem a caixinha tipo, velho, do jogo. tipo, a gente ficou esperando isso por semanas, conversando. O dia que o correio chegou, eu quase chorei de emoção. Eu ficava em casa à noite ouvindo o CD que vinha junto com a fita, que era um trance europeu febrosão, assim, sacou? Do Killer Instinct. E eu ficava ouvindo e falando, nó, que louco, cara, deve ser a música, sacou? Tipo, nossa, deve ser a música do Aedor, que foda, sacou? E, tipo, nada a ver essa parada, assim. Nossa, essa deve ser a música da Orchid, sacou? Killer Instinct tinha aquele Combo Breaker. Combo Breaker. É muito bom, cara. E coisas que não existem mais, né? Hoje em dia, cara, você quer cheatar um jogo, é a coisa mais fácil do mundo, cara. Na época, por exemplo, você tinha que ou descobrir os mortal de Mortal Kombat tentando na marra, ou você tinha que, tipo, comprar uma revistação games especial Mortal Kombat, que ela vinha com uma lista de golpes e coisas do gênero, sacou? Tive essa quando eu ganhei o Mortal Kombat 2 de Mega Drive. Jogaço. Muito bom. E foi engraçado porque, assim, tipo assim, porra, eu cresci num bairro ali que eu era, tipo, pobre demais pra dar rolê com os boys dos quarteirão de cima e rico demais pra dar rolê com a molecada dos quarteirão de baixo, saca? Então, tipo, eu tipo assim, sempre tive os videogames, etc, até certo ponto, computador e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, tinha uma galera, tipo, a galera do colégio especialmente, que tinha, tipo, os videogames mais tora, e, tipo, o Super Nintendo era ligeiramente mais parrudo que o Mega Drive, em termos de estrutura e qualidade. E aí saiu o Mortal Kombat 2 pros dois consoles, e a galera que tinha o Super Nintendo conseguiu antes. E aí, na hora que começou as pancadarias, e aí saía, os personagens sangravam farinha, e tipo assim, cara, a decepção foi extrema, porque, tipo, todo mundo viu Mortal Kombat nascer, né, cara? Então...
você tá acostumado com Street Fighter, que é uma porradinha muito louca e ágil e tal, e o Mortal é um pouco mais técnico, e aí no final você arranca a cabeça do maluco e sai a coluna dele junto. E aí na hora que chega o Mortal do Super Nintendo e os caras sangrando farinha, e os Fatalities tudo meio avacalhado e tal, a galera ficou tipo, nó, que pai. Aí chegou o do Mega Drive, um pouquinho depois eu ganhei de Natal. Primeiro soco que eu dei que voou sangue, eu falei, não, cara, eu tenho o jogo mais doido de todos. E aí foi, tipo, eras e mais eras, tipo, zerando com todos os personagens e guardando os Fatalities e colecionando as revistinhas com dicas. E na moral, velho, a primeira vez que você dá o socão e joga o cara no poço de lava verde, velho. É, cara, ele virou ácido, aquele poço de ácido, ele virando a caveirinha e boiando, cara. Era muito foda, nossa, cara. Aquilo era lindo demais, velho. Era muito doido porque, tipo, esse lance do bairro, cara, tipo... o meu bairro ali tinha essa característica, realmente era uma zona contrastante ali eu morava na zona de transição entre dois pontos de contraste, assim. E o bairro, por algum motivo, só padaria realmente e farmácia que sobreviveram lá. O resto do comércio aparecia e desaparecia. Loja de roupa, loja de eletrônico, loja de calçado, tudo apareceu e foi embora. E o fliperama, cara, tipo, no meu bairro ali, no São Luís, em Belo Horizonte, que é na região do Pampulha, que é São José, São Luís, ali, tipo, teve uma renca de fliperama bom numa sequência, assim, de uns 2, 3 anos que tinha uns puta fliperama bom com donos diferentes, porque nenhum deles dava certo, mas a galera queria insistir. E era muito engraçado porque era onde todo mundo se encontrava, era tipo o bairro inteiro, galera de todas as características e backgrounds possíveis, todo mundo ia pra esse... Eram, tipo, 2 deles foram no mesmo lugar e um outro foi um pouco mais longe, assim. E, tipo, tava muita briga, ninguém brigava, aí, tipo, virava amigo de novo. E, tipo, era todo um cosmos acontecendo nos flippers do bairro, cara. Era muito foda. Cara, eu sempre morei ali no fundão do Gutierrez, quase Grajaú ali. E a minha área, tipo, tinha 3 lugares, basicamente, que eram 3 fliperamas que duraram muito tempo durante a minha infância. 2 deles eram na Oscar Trompovski, que é, tipo, uma das ruas principaisinhas do bairro, assim, mais em cima. Um deles era dentro de uma locadora de fita VHS mesmo, que tinha um lugar que também alugava, ele alugava jogos, você podia jogar lá, só que era bem pequeno, assim, era tipo um sofá de 2 lugares, e o dono da locadora, que era o Frumelo, que inclusive Frumelo é uma bala da época, ele adorava Frumelo, aí o apelido dele era Frumelo. O Frumelo era tipo assim, era um cara jovenzão de 19, 20 anos, assim, que a família dele era dono era tipo assim, um prédio pequenininho que tinha tipo uma garagem gigante, sacou? Uhum. Aí a família do Frumelo arranjou essa locadora pra ele trampar lá, sacou? Ele passava o dia inteiro jogando videogame, então você não conseguia jogar, você só conseguia jogar contra o Frumelo que ele estivesse jogando, sacou? Mas o Frumelo era gente boa pra caralho, então a gente passava muito, muito tempo, assim, trocando ideia com o Frumelo. E tinha um outro lugar, que era tipo assim, que era a caverna do gordo babaca. Que belo nome. Era um gordo babaca, chato pra caralho. E era o mesmo esquema também, era um prédio mais velho, assim, que tipo é como se fosse um desses apartamentos do primeiro subsolo, tá ligado? Uhum. Tem uma área privativa, ele tipo abriu a área privativa e fez tipo um flipper só de aluguel. Nesse lugar não tinha nem máquina de fliperama não, era só aluguel, sacou? E nessa época, foi logo que lançou o Super Nintendo e tal, ele tinha tipo 3, 4 Super Nintendo e alto sofá, sacou? E aí tipo assim, eu não tinha Super Nintendo na época, eu só tinha o Mega Drive, eu fui ter Super Nintendo assim, 3 anos depois que o Super Nintendo se estabeleceu como um videogame, é que eu vendi meu Mega Drive e comprei um Super Nintendo. Basicamente, tipo assim, eu tive um Super Nintendo, uma semana depois lançou o PlayStation 1, sacou? Foi uma coisa assim. Putz, cara. Aí, quando rolou esse lugar, cara, a gente ia lá. Só que ele era um cara muito chato e com uns papos nada a ver e babacão pra caralho, e todo mundo odiava ele. Só que ele era o único cara do bairro que tinha Super Nintendos a rodo, sacou? E aí eu lembro que nessa época a galera ia jogar Super Metroid e Mario World, que são 2 jogos maravilhosos, de lindos e espetaculares e perfeitos. E a gente ficava jogando lá, e ele era aquele cara chato, assim, tipo assim, ai, não pode chupar bala no sofá, não, porque senão depois você passa a mão no sofá e não fica grudando. No sofá ai, você lavou já, né? a mão pra poder encostar no controle, não sei o que. Assim, e aí, tipo assim, de 15 em 15 minutos ele fala assim, ai, vocês estão suando no controle, vai lá e lava a mão, tal. Era um cara muito chato, sacou? Muito chato.
gordo filho da puta. E o terceiro lugar do bairro era o lugar que era o fliperama podrão do bairro mesmo. É do lado de onde hoje tem um Boca do Forno e tal, e foi onde foi a primeira loja do Boca do Forno aqui no Gutierrez, que é bom pra caralho e tal. E do lado, tipo, tinha duas lojas. Era uma loja era um maluco que vendia uns detergente caseiro num tonel gigante que, tipo, eu não conseguia entender o conceito de, tipo assim, qual indústria vai ir no meio do meu bairro pra comprar tonel de detergente? A loja só tinha tonel de detergente. E do outro lado, era um lugar que, tipo assim, eu não sei nem como que se fechava à noite, que o lugar não tinha porta, não tinha nada, sabe? Era um lugar podrão, que tinha altas máquinas de fliperama velho. Aí tinha, tipo, aquele clássico World Cup 1990 do Neo Geo, tá ligado? Nossa. Sim, nossa. Um jogo de futebol muito, muito barra pesada, mas que era muito bom ao mesmo tempo, era muito maravilhoso. Sim, era aquele jogo que o time mais difícil de bater era a Polônia, por algum motivo. Sim, isso mesmo. Você sempre chegava na semifinal contra a Polônia e você tinha que ser muito pró pra poder bater e ir pra final. Eu lembro desse jogo. Mas enfim, desculpa. Tinha Samurai Shodown, tinha Robocop e tinha Ghost and Ghouls. E era do caralho. Nossa, o Robocop era bom, cara. Só que esse era o lugar que literalmente todos os pivetinhos do bairro passavam o dia inteiro chorando ficha e enchendo o saco, sacou? Esse negócio, é engraçado, esse negócio dos pivetinhos do bairro. Isso rolava lá no São Luís também, porque, tipo assim, eu sempre fui baixinho, sempre fui pequeno, assim. Hoje em dia eu sou calvo e barbudo e tal, mas quando era criança eu parecia ser ainda mais novo do que eu era, tipo, saca? Quando eu tinha, sei lá, 2 anos de idade, a galera ainda achava que eu tava na barriga da minha mãe, saca? Então eu sempre fui muito mirradinho, muito pequeno, assim. Mas eu ia no fliperama direto e ficava lá na boa e tal. O pessoal, beleza, perdeu ficha e tal, posso revezar com você? Beleza, vamos tentar zerar Street Fighter, que era a missão da galera. E aí eu lembro que um dia eu peguei um dinheirinho e tava indo e encontrar um brother meu que morava uns prédios pra frente. E esbarrar ele, a gente ia junto pro flipper pra tentar zerar o Street Fighter. E aí vou com meu bolso cheio de moedinha e tal, esbarro o Bruno, que era esse brother meu. Eu meio que eu vou peidar, e aí, tipo, sabe aquele catarrinho de peido? Que não é necessariamente cocô, saca? Cara. Tipo, que você, pelo próprio tato do seu próprio ânus, sabe? Tipo assim, não foi cocô, então, tipo, não é tão emergência. Tipo, vai ser... É bom eu me limpar, mas não é emergência. Eu só quero deixar claro, cara, que o termo catarrinho de peido foi uma das paradas mais bad vibes que eu ouvi na minha vida. Sim, cara. Meu almoço voltou aqui. Mas vocês conhecem, vocês sabem do que eu tô falando. Que, tipo, não é cocô. Tipo, você ter caganeira e cagar mole nas calças é uma coisa. É, pum molhado. É, o peido molhado e tal. É o catarrinho de peido, ué. Porque fica... Pum, é mais bonito, pum. Aí, beleza. Aí eu falei... Aí eu pensei, tipo assim, não... saca? Tipo assim, isso não é bom... Mas não é urgente. Isso não é bom, né? Tipo, eu não vou nem... Tipo assim, deixa eu ver se o Bruno vai falar que eu tô fedendo. Porque se ele não falar, tá de boa. E continuei andando do lado dele. Ele não falou nada, não comentou. Eu falei, velho, você cagou nas calças? Porque, tipo, o moleque fala... Você tá com seu brother peida ou caga nas calças. Primeiro que você, velho, você cagou nas calças. Porque, tipo, você tá com seu brother, se você cagou, você fala sim, saca? E ele não falou nada, eu falei, beleza, tô suave, vamos zerar o Street Fighter. E aí lá fui eu, cheguei na máquina lá, tinha 2 moleques jogando e tal, um contra o outro, mataram umas 2, 3 fichas cada um e tal, foram embora. E beleza, subimos lá, escolhemos o Ken, que era, tipo, sempre preferi ele do que o Ryu e tal, mas eram os 2 que eu mais usava e tal. E começamos a jogar. Aí começou a chegar a pivetada do bairro e tal, pra chorar a ficha, encher o saco também. E aí, tipo, eram uns moleques maiores do que a gente, tipo assim, na minha visão ali, eu devia ter, sei lá, 10 pra 11 anos, menino de 15 pra 16 era um adulto, saca? Tipo, um cara enorme e que, tipo, saca? Podia facilmente te matar. Exatamente. E aí, tipo, eles pararam atrás e, tipo assim, pra minha sorte, só ficaram muito perto e secando demais, mas não tava falando nada. E aí eu sinto, tipo, que algum dos moleques foi tentar enfiar o dedo no meu cu enquanto eu tava julgando. Outro comportamento social que sempre rola, cara. Isso tipo assim, eu tenho certeza que todo mundo pode se identificar com isso. Eu tava julgando, o moleque foi, tipo, saca, dar uma ganchada no meio das minhas nádegas e tal, pra me desconcentrar, pra eu perder, pra eles poderem falar, a primeira é nossa. E... Cara, eu quero dizer que no meu bairro, onde as pessoas viam babar, ninguém nunca enfiou um dedo no meu cu. E agora? Cadê seu Deus? Foi totalmente não edificante, isso eu posso garantir, não foi legal.
Aí ele fez, só que ele entrou em contato com o catarrinho de peido que tinha acabado de acontecer na minha calça, sacou? Tipo, era bermudinho, ele sentiu no dedo através do tecido, mas sentiu no dedo. O quentinho, né? Certo, tava. Uma certa viscosidade e um peso a mais, saca? Que não só do que um peso maior do que o do tecido na ponta do dedo dele. E eu senti aquilo e tipo assim, na hora eu sabia que era alguém tentando me zoar e me tirar do jogo e tal, mas ao mesmo tempo na minha cabeça já tava plantado, cara, tipo, não é nada demais, e se fosse ia ser mais engraçado uma hora dessa, saca? E continuei jogando e tal. E aí eu escuto o cara, provavelmente o cara que botou o dedo na minha bunda, falando, não, velho, menino cagou nas calças. E os brother ao redor dele chorando de rir, cara. E eu, tipo, tão compenetrado, o Bruno que tava comigo não tava julgando, tava do meu lado. Tava, tipo assim, ele não queria me desconcentrar, mas ele tava dando aqueles risos presos do meu lado, tipo, saca? Soltando muito ar comprimido pela boca. Caralho, velho. Aí acabou que não rolou, não conseguimos zerar o jogo, tipo, isso foi ali nos primordinhos, então, tipo, ainda era um desafio. E não rolou de zerar, se eu não me engano, a gente morreu na última luta antes do Balrog. Aí perdemos e tal, não sei o que, aí o Bruno foi me puxando, vambora, vamos pegar o resto do dinheiro, comprar um sorvete e voltar pra casa e tal. Aí ele começa a rachar o bico e falou, velho, eu tava lá observando, eu não queria te desconcentrar. Eu falei, não, eu sei que não, cara. O cara enfiou o dedo no meu rabo mesmo, falou, velho, enfiou. E você cagou na calça, como que você não tá fedendo? Eu falei, cara, tipo, eu acho que não foi nada demais. E voltei pra casa, mesmo tendo perdido o jogo, voltei com uma sensação vitoriosa, assim, porque os amigos do cara zoaram ele demais. Cara, eu só quero deixar bem claro que é o seguinte, isso é uma história sobre homoerotismo e esquete infantil no fliperama, e a grande lição que a gente tira da história inteira é por que diabos que o Mordente chegou no fliperama e não foi no banheiro? Porque eu queria jogar Street Fighter, porra. Você tem 10 anos, você quer... Velho, eu já tive prisão... A única vez na minha vida que eu tive prisão de ventre foi em Guarapari, por causa do Street Fighter também, que dessa vez eu tinha as revistas e sabia dessas estratégias. Eu tava em Guarapari, cara, isso foi tipo viagem, tipo assim, foi eu, minha mãe e minha irmã, aí era tipo primos da minha... Acho que 2 primos da minha mãe... tipo, amigos da família, com filhos, tipo assim, todo mundo alugou um apartamento em Guarapari, a gente se enfurnou lá, cara, e eu passava o dia inteiro no fliperama e eu tive prisão de ventre porque eu não parava pra cagar, velho, secou tudo. Não, você teve prisão de ventre porque em Guarapari ninguém te dedava no cu enquanto você jogava fliperama. Precisava de um estímulozinho. Se houvesse o estímulo ao esfíncter, não teria acontecido nada disso. Em resumo, Street Fighter faz mal pro intestino, né? Foi... Por volta de 1997, 1998, eu e o senhor Rafael Mordente frequentávamos um lugar maravilhoso chamado IRC. Sim, ótimo lugar. No IRC eu frequentava um canal chamado Doom Metal, onde respondia pela alcunha de Lord Baratazagon von Baratazagoff. Mordente se lembra muito bem desse lindo período. Grande troll. Era o que? Era Brasirk ou era Brasnet? Era Brasnet. Brasnet, era o meu que eu ficava também. Aí o que rolou? Nesse canal eu conheci uma jovem senhora, na época, né, um mancebo de 13 para 14 anos. Um rapazinho. E ela já é uma mulher experientíssima, de 15 para 16. Cujo nick era Morgana, né, que deve ser uma das 7.850 Morganas do canal Doom Metal, mas assim, a Morgana. Ainda mais na época que o Castelo Rá-Tim-Bum fazia sucesso. E aí a verdade é que a gente começou a conversar por private no PVT e ela mandou uma foto, eu mandei uma foto, era uma menina muito, muito bonita e bem apessoada, e isso me deixou muito animado com os prognósticos, porém ela morava no Rio de Janeiro e ela tinha um namorado. Um belo dia, Dona Morgana vira pra mim e fala: pois é, João, terminei com meu namorado. Foi nessa hora que eu falei, agora é que eu se consagro. E eu falei, não seja por isso. Esse fins de semana não passará sozinha, gata, porque estou indo para o Rio de Janeiro. Ela falou, nossa, mas como que você vai fazer pra vir pro Rio de Janeiro? Eu falei, não, fica sussa, eu tenho como. E aí eu tive a brilhante ideia de vender o meu Super Nintendo pra comprar uma passagem pro Rio de Janeiro. Não. E aí eu fui pro centro da cidade, num desses maravilhosos topa-tudo, e vendi o meu Super Nintendo por um preço relativamente abaixo do mercado, pra ter o dinheiro bastante pra ir pro Rio de Janeiro, porque meu pênis me falou que era uma ótima ideia.
Aí eu fui pro Rio de Janeiro de ônibus. Na hora que eu cheguei lá de manhã, eu liguei pra ela e falei assim: "Aê, gata, Lorde Baratazagon está no Rio de Janeiro." Aí ela virou pra mim e falou assim: "Ai, João, meu namorado veio aqui ontem, a gente conversou e voltou, mas obrigado por ter vindo, amigo." Aí eu peguei o resto do dinheiro que eu tinha ainda na rodoviária e peguei o ônibus 1 hora depois, voltei e fiquei sem videogame, fim. Caramba, não foi nem dar um rolezinho Não, eu no Cristo. puto, eu azedei, peguei 13 horas de ônibus na sequência e perdi meu videogame. Fim. Meu Deus, cara, não é possível. Não. Por isso que você é assim hoje, João? Sim. Por que você não falou que esse tema ia machucar seu coração? A gente não fazia, não gravava esse tema hoje. Porra, cara, não, eu tinha que dividir essa história com todos e isso foi muito paia. Mas assim, em minha defesa, eu tinha mais do que um videogame, que eu ainda tinha meus videogames velhos, entendeu? Ah, sim. Ah, mas porque, tipo assim, eu tinha um Mega Drive, aí depois meu avô me deu o Super Nintendo, aí eu vendi o Mega Drive. Nesse ínterim de eu vender o Mega Drive, meu avô me deu o Super Nintendo, assim, sem me pedir nada e tal, eu achei a coisa mais gentil do mundo, e aí eu resolvi vender meu Super Nintendo pra dar uma grana pra ele, porque ele foi muito gentil comigo, sacou? Não, você me deu o Mega Drive, ficou com o Super Nintendo. Desculpa, ele me deu um Super Nintendo, aí eu vendi o Mega Drive pra dar o dinheiro pra ele, porque ele me deu um Super Nintendo do nada, assim, sacou? Foi só de gentileza e ser gente boa demais, assim. Aí, beleza. Nesse ínterim, meu pai, isso é uma outra história fenomenal de videogame. Quando lançou o Sega CD... Ah, você falou dessa em algum episódio meu pai aí. Pediu dos Estados Unidos o Sega CD, só que aí ele resolveu economizar, tipo, 12 centavos no envio e mandou o bagulho vir de navio. Aí teve a maior greve da história do Porto de Santos e a parada basicamente ficou 1 ano e pouco no porto preso. E aí quando chegou já era um fracasso total de vendas e todo mundo sabia que era uma bosta e que não tinha jogo. E aí eu troquei meu Sega CD num 3DO. E foi um baita negócio, assim, porque o cara queria ter jogos, queria ter opções diferentes. Isso lá em Pompéu também, num cara que tinha um negócio de alugar videogame lá também. E aí, tipo assim, eu ainda tinha esse 3DO e tal, então assim, eu não fiquei de todo sem videogames. Mas eu fiquei sem o meu videogame favorito e foi, tipo, muito ruim. Nossa, que tristeza, cara. Meu Super Nintendo eu tenho aqui até hoje, cara. Vou lá, tiro poeirinha, jogo pra funcionar. Esse eu não me desfaço, cara. Eu ainda tenho um Mega Drive, cara, que depois, mais pra frente, eu peguei outro Mega Drive. Sabe esses rolê com brother, tipo assim, de trocas loucas de escambo? Sim. Sim. Então, tipo, na época de Cavaleiros do Zodíaco, eu colecionava Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu ganhei de aniversário 2 Cavaleiros do Zodíaco que eu já tinha. Esse brother meu não queria eles, ele tava passando um Mega Drive. Eu falei, porra, pega o seu Mega Drive. Eu pensei assim, pô, fico com um videogame lá em Pompéu. Eu ainda tinha umas fitas de Mega Drive que quando eu vendi eu não tinha vendido todas as fitas. Eu falei assim, pô, vai dar certaço, sacou? E eu ainda tenho esse Mega Drive até hoje, cara. Eu nunca joguei o Mega Drive. Olha que coisa. Nossa. Eu sempre fui Nintendo, sempre fui mais da Nintendo. Pô, eu vou ser muito sincero com você, cara. Até o Super Mario World sair, eu acho Sonic bem melhor, assim. Eu nunca fui fã pra mim foi isso também. O fliperama em cidades do interior é sempre aquele lugar meio fumacento, sabe? O pessoal já mais velho que fuma, não tinha lei nada de não poder fumar em lugar fechado, então não era lugar de criança, exatamente. Ia só uma molecada velha e se você chegasse lá e estivesse jogando, os caras te tiravam, não adianta. Roubava ficha, então não era um lugar muito aprazível de ficar. Então eu peguei mais a época da locadora mesmo, que o Super Nintendo chegou aqui no Brasil, né? E era, puta, nossa, que videogame foda, não sei o quê. E as locadoras geralmente era isso, né? Era o Super Nintendo, Mega Drive, depois veio o PlayStation, aí quando veio o PlayStation, aí as locadoras explodiram. Você ficava, né, sei lá, gastava ali sua mesadinha de tudo ali no negócio. E eu lembro muito, cara, de um jogo que eu adorava, que era o Power Rangers do Super Nintendo. Eu não tinha Super Nintendo ainda, e tinha aquele jogo do Power Rangers, o primeiro Power Rangers que eles eram tudo, sabe? Os classicão, que eram os dinossauros e tudo. Sim, sim. E era, nossa, cara, o jogo era difícil, era no estilinho do Final Fight, que você ia, né, matando os bichos, passando de tela, e tinha os chefes de fase e tudo. Power Rangers nessa época era bem famosão, a crista, né, da onda. A crista da onda, que os jovens falam hoje em dia. É assim que os jovens falam. Coqueluche. Coqueluche, é a Coqueluche, exatamente. Então, era um jogo bem chuchu beleza pra gente jogar. E
E depois, cara, e gozado, que eu não sei se vocês tinham essa sensação, parece que o jogo na época da locadora, que você jogava lá e pagava pra jogar, era bem melhor do que quando você tinha ele em casa. Com certeza. Não é? Quando você tem em casa, você pode jogar qualquer hora, parece que não tem a mesma graça, cara. Não é legal, não era... É isso, não tem muita história mesmo, não. Eu só sentava e jogava, não acontecia nada, né, na locadora. A pior troca que eu fiz foi com... Eu peguei esse Mega Drive que eu tinha, que foi na mesma época dos Cavaleiros do Zodíaco também, que eu também colecionava os bonequinhos. É assim, colecionar é muito força de expressão. É isso que eu ia falar. Muito bonequinho, era muito caro. Mas eu tinha alguns e rolava todo um sistema de troca na molecada do bairro e tal. E aí eu tinha esse Mega Drive, tava com acho que 4 ou 5 jogos bons e tal, com 2 controles de 6 botões. E peguei ele e um brother meu, tipo, ganhou 3 Cavaleiros do Zodíaco da saga de Asgard. Que eram os bonequinhos mais... Nossa, velho, era do caralho demais, velho. Era tudo meio roxo, meio azul, meio... O Siegfried, a armadura pretona e tal. O era todo cromadão, tipo... Era as armaduras mais bonitas mesmo. E alguns saga de Asgard, melhor saga, cara. Inclusive vai ser agora, né? A continuação vai ser Asgard de novo. Doido. Aí ele chegou e falou, velho, tô com os bonequinhos aqui e tal, durante muito tempo. Ele nem falava dos bonequinhos, cara. O negócio ficava praticamente guardado num cofre, que era a paixão da vida dele. Aí foi passando o tempo, aí eu ganhei uns 2 da saga de Poseidon, que eu lembro que eu ganhei o Kraken e eu não tô lembrado qual que foi o outro. E aí, tipo, cheguei pra ele e falou, velho, eu tô com 2 da saga do Poseidon, com o Kraken e o outro lá e tal. Se você me arrumar esses dois de Asgard seu, eu te dou esses 2, mais meu Mega Drive, com os 2 controles dos jogos e tal. E aí, pra eu não ficar sem videogame, você me dá seu Master System, tipo, com o que tiver e tal. E aí o cara, uma semana remoendo, até falando, beleza, eu animo. E eu ainda tava animado e tal. E tipo, no fim das contas, assim, esses 2 Saga de Asgard, esses 2 bonequinhos Saga de Asgard que eu tinha, quando eu eventualmente doei vários e vendi alguns, que tinha vários deles estavam realmente já bem... Os bonequinhos não aguentavam muita coisa, né, cara? Eles eram vagabundos. E esses 2 eu mal e mal tirei da caixa. Então esses 2 eu vendi muito bem, assim, depois de um tempo. Mas foi a pior troca de todas, porque eu fiquei com uma System azedo com 3 jogos. Com Alex Kidd na memória. Fudidaço. E aí depois disso eu meio que desisti de videogame, cara. Eu só fui ter um videogame depois em, tipo, 2006, que eu fui ter um PlayStation 2, sabe? Então eu ainda fiquei num abismo aí que... Nem flipper, nem porra nenhuma. Eu fiz isso também, cara. Eu desisti do videogame. Eu parei no Super Nintendo e não tive mais. Não, eu tive PlayStation 1, 2 e 3. Olha só. Eu curto bastante e tal. Eu ainda não tive um 4, porque, tipo, eu parei. Eu não tenho tempo mais pra jogar. E eu sou daqueles caras que, tipo assim, gosta de um jogo e joga o mesmo jogo por 100 mil horas. Ah, sim. Eu entendo perfeitamente. É engraçado, eu nunca Agora, o jogo que, tipo assim, que eu acho que somando todas as horas eu mais joguei em toda a minha vida, apesar de ter jogado, tipo, basicamente todas as versões dele, é o Winning Eleven, cara. Sim. Inclusive com o Mordente várias vezes. Sim. Todas as versões de Play 2 eu joguei. Tipo, as de antes. E as de Play 3 foram piorando cada vez mais, até que elas se tornaram injogáveis, e aí foi substituído pelo FIFA, e eu não gosto do FIFA, e aí eu parei de jogar o jogo de futebol. É tipo isso. Apesar de que o FIFA, tipo, da última versão do Play 2 pra frente, o FIFA, o que o Winning Eleven piorou, o FIFA melhorou. Não, melhorou demais, mas mesmo assim, tipo, pra mim não você meio que perde o pique também. Que a gente jogava e não era por internet, né? A gente ia um pra casa do outro e tal, e fazia uns campeonatinhos. Não, e era doido demais, velho. Tipo, você ficava sentado horas e trocando ideia, e tipo, montava os times de amigos. Os times aleatórios. Inclusive, eu acho que eu vou mandar pro Daniel e tal. Que eu tinha feito um time com o pessoal do Fórum New Metal, que era o fórum que a gente acessava lá, né, João? O Fórum da Morgana, não? Não. Esse é de bem depois já. E tinha galera, e aí eu fiz um time no Winning Eleven, com um construtor de personagens e tal, com a cara da galera, tipo, tinha altas galera. Ficou muito igual, cara. Não, cara, e tipo assim, pô, eu e o Pança, cara, amigão meu, tipo, a gente tinha time de amigos, que aí, tipo assim, a gente fazia o sorteio e cada um podia escolher um jogador, sacou? Aí, tipo assim... Fantasy League. Aí, no final do sei lá, tipo assim, meu time, na época, sei lá, tipo assim, o goleiro, Buffon, sacou? Zagueiro, Cannavaro e Turhan. Sacou? Aí você vai montando os times muito loucos, assim, cada um tinha seu time de amigos e tal, que era muito foda, e a gente tinha os times montados também com a galera muito louca que a gente foi criando, que tinha o Black Einstein, que era um cara que era igual o Einstein, só que negro.
Sim, a gente criava os times. O Alexandre Frota, a gente montou o Frota, que era na época dos pornô do Frotinha, assim, começando e tal. Tinha, aí o goleiro era o Silvio Luiz do São Caetano, que a gente montou ele. Cara, mas nenhum futebol é melhor do que o International Superstar Soccer Deluxe. Nenhum supera esse, cara. Campeonato Brasileiro. Sim, era as versões, né? Os hacks. Os mods em cima disso, cara. É maravilhoso. Daí, Leole, Campeonato Brasileiro. Saco do goleiro. Ele falava Viva a Cena, lembra? Viva a Cena. Viva a Cena. O Alejo, né, cara? Maior craque de todos os tempos do futebol mundial. E tinha os campeonatos, né? De locadoras. Vocês participavam Sim, de tinha. Cara, campeonato eu nunca participei porque eu nunca fui bom de verdade, cara. Também eu já não. O único, eu nunca era, viu, velho? Eu nunca soube jogar videogame esportivamente, por assim dizer, saca? O único jogo que eu me dei o trabalho de continuar jogando e pegar a mãe e zerar com todos os personagens. Né? Não, cara, foi. Que eu realmente me empenhei. Foi Street Fighter 2, saca? Que inclusive, sempre fui ruim e tal, mas com Street Fighter 2 rolou isso que uma das primeiras vezes que eu zerei, não foi a primeira, não, que a primeira foi no Shopping Del Rey, mas no flipper do bairro de um brother meu, do Igor, tinha um Street Fighter lá e, tipo, a gente tava de férias, foi lá num dia de semana e tava até tranquilo e tal, tipo, tava movimentado sem estar demais. E aí sentamos pra jogar no Street Fighter. E aí chegou um moleque bem maior do que a gente também era menininho e tal, com 11 anos, 12 anos, qualquer coisa assim. Já um moleque bem maior do que a gente, com aquelas luvas sem a ponta dos dedos. Aham, meia dedeira. Porque eu não lembro da cara dele. A luva eu lembro porque, tipo, ele punha a mão, tipo, muito intrusivo e muito, tipo, vou intimidar eles até roubar a ficha, saca? Tipo assim, até eles azedarem e eu pegar e continuar o jogo, saca? E aí ele ficava enchendo o saco e, cara, eu e o Igor alternando, cada luta ia um, jogando de boa e ele enchendo o saco. Aí ele foi, tirou uma ficha do bolso, botou pra jogar contra. Jogou uma vez contra o Igor, perdeu. Aí beleza, aí entrei, nós continuamos jogando, ele foi, meteu a segunda ficha, foi contra mim, perdeu também, foi por muito pouco, saca? Mas consegui ganhar dele na boa. Aí nisso, tipo, ele começou a encher nosso saco. E aí o pessoal percebeu que a gente já tava lá no Balrog, no Vega e tal. E começou a juntar, os moleques vão zerar e tal. E ainda rolava toda essa coisa, os meninos vão zerar e tal. Tipo, toda vez que eu via alguém perto de zerar um jogo, eu sempre parava, sabe? E aí, tô lá jogando com o Igor, alternando. Aí a gente começou a alternar round, começou a ficar apertado e tal. E o cara em cima da gente lá, tipo, o cara das luvas falando, não, velho, sou faixa preta em judô, karatê, não sei o quê, dou porrada pra caralho. Tipo assim, tentando intimidar a gente pra ele pegar o final e jogar, saca? E, cara, a gente com penetras nem escutava, velho. Eu sou faixa preta nisso, não sei o quê, dei porrada muito maluco esse, tá ligado? Fulano do bairro aqui, dei porrada nele. Faixa preta de não sei o que, não sei o que. A gente foi jogando, cara, tipo, como se tivesse de fone de ouvido, cara. Completamente zoned out, saca? Tipo, completamente imerso no jogo. Zeramos com o Ryu, inclusive, foi insistência do Igor. Zeramos com o Ryu. Os caras em volta, tipo... porra, tipo, nem aplaudiram, nem gritaram, nem nada. Porra, os moleque é bom, tal, não sei o que. E aí, tipo... O Igor foi meio que saindo e tal, e eu tipo, meio que virei sem nem olhar pro cara, porque eu sou bem menor do que ele, bem mais novo e tal. Mas eu vi, enquanto eu virava pra poder acompanhar o Igor e sair do fliperama, eu virei e falei, velho, no Street Fighter você não é faixa preta, não. Os moleques em volta, não, fi, menino desse tamanho, eu não deixava, não. Eu matava ele agora. E, cara, essa virada que eu fiz, tipo assim, foi muito automático, assim. Eu saí andando da loja e aí, tipo, escutando os caras falando isso, não tive reflexo de rir nem nada, cara. Eu tava, tipo, catatônico, como se eu tivesse, tipo, um homem morto andando mesmo, saca? Sem sentir, sem pensar em nada, assim. Na hora que eu virei da porta e saí do campo de visão, mano, eu puxei o Igor pelo braço e falei, vambora. E saí, cara, vazado igual um peido. Enquanto os caras no fundo, Nof, tomou moral do pivetinho, se fudeu, não sei o que, tal. E aí eu corri pela minha vida e, tipo... Não se cagou. Não me caguei dessa vez, cara. Uma coisa que não tinha, pelo menos pra cá nas locadoras, era mulher na locadora, jogando videogame. Ou no fliperama, ou em qualquer lugar. Não, nessa época era bem Clube do Bolinha mesmo, cara. Eu não lembro de ter mina jogando, não, cara. Eu, assim, minha irmã gostava de jogar Super Mario Sonic, que era realmente muito boa. Mas era tipo minha irmã, eu jogava com ela em casa, saca? Ah, sim, agora, meninas jogando na locadora nunca teve.
Mas da Pro Games, que era uma locadora, acho que até nacional, que teve no meu bairro também, lá no São Luís, na Pampulha. Tinha uma Pro Games no shoppingzinho lá e quem atendia era a Shirley, que era uma morena muito gata, tipo, que pra mim era uma mulher adulta, mas devia ser uma mina de uns, sei lá, 17, 18 anos, mas eu era criancinha. E ela manjava, tipo assim, tinha um cara que atendia, que manjava pra caralho e tal, mas ela era totalmente bem informada. Tipo assim, não, esse aí é fraco, esse aí é velho demais, esse aqui é um novo, toma esse novo, o que você tá procurando? Ela conseguia totalmente, não era só tipo, você entrega tal dia, tchau, saca? Ela tinha toda uma informação. Então acho que é a única memória que eu tenho dessa época, o que não desconfigura a situação da época como um grande clube do Bolinha mesmo e tal. É. E outra coisa que tinha nessa época, que coisa besta que eu pensava. Um jovem rapaz, Daniel, eu comprava revista de videogame e eu ficava depois em casa tentando pensar, porra, como é que esses caras tiram foto da tela da televisão, né, pra ver. Eu achava que eles tiravam a foto mesmo do negócio. E quantas vezes eu já não fiz isso, cara? Comprar filme, botar na máquina e tentar tirar a foto. Eu, sei lá, zerando o Mortal Kombat e não saía nada. Cara, criança é uma merda, né, cara? Puta merda. Até eu entender que não era foto que eles botavam. Cara, mas eu ficava impressionado com as imagens, saco? Eu também ficava pensando assim, falava assim, porra, caralho, como é que os malucos fazem isso, saco? Que foda, tal. Porque não era computador, eles não pegavam no computador, eles tinham as imagens do jogo, né? Essas revistas eram todas já, geralmente, pautadas pela empresa que fabrica o jogo, né? E tipo assim, os caras tinham ligação com os malucos, já recebia os trem de fora, já recebia da empresa de imagem. Descobrindo os golpes pra passar na revista. Não, era imprensa mesmo, igual tipo imprensa esportiva recebe release, kit de imprensa dos clubes e tal, era a mesma coisa dos joguinhos. E aí tinha as especializadas, que aí tinha a Super Game especializada na Sega, Game Power na Nintendo, a Ação Games era mais abrangente, mais completona. E aí juntou a Super Game com a Game Power, e aí virou Super Game Power. E, tipo, ficou muito boa, inclusive. Foi uma época muito boa. Essa época valeu do caralho. Era a época que você podia comprar revista Herói, Super Game Power e Dragão Brasil, cara. Sim, cara. Dragão Brasil eu não conheço, mas Herói e Super Game Power rolou demais. Dragão Brasil era uma revista de RPG, cara. Era muito legal, cara. Pode crer. Aí essa eu já não frago, não fui do RPG. Mas o Baer ia perguntar alguma coisa e eu esqueci. Você esqueceu? Eu comecei a ouvir, tentei guardar e também não consegui. Porque era só mais uma mentira, Baia. Ai. Você ouviu? Decrépitos. De volta na próxima semana. Mordente, enquanto o Bayer tá sem palavras, lê o e-mail pra gente. Tudo bem. É o do Cazuza, não é? É. Esse e-mail. Ricardo Caprioli, 25 anos, São José do Rio Preto, São Paulo. Prezados decrépitos, gosto do podcast, poderia falar sobre o último episódio, mas achei o tema idiota, então vou contar pra vocês a história do dia que meu pai apanhou do Cazuza. Cara, eu estou escutando. Estou ouvindo. A história do dia em que meu pai apanhou do Cazuza. Vai, Mordente, aquela voz, hein? Meu pai, engenheiro químico, estava trabalhando para uma indústria na Baixada Paulista e tinha que fazer muitas viagens pelo país. Numa delas, eis que teve que ir ao Rio de Janeiro, onde morou em um apartamento minúsculo e não tinha muito o que fazer à noite, além de ler livros técnicos dignos de um CDF como meu pai. Meu pai nunca foi chegado em música, não reconheceria o Elvis nem se passasse em sua frente, e na época também não gostava muito de sair. Nessa época, a cada 15 dias, ele voltava para casa. Mas numa ocasião atípica, a empresa pediu que ele ficasse meio que em cima da hora dele pegar o ônibus. Nesse final de semana, ele ficou azedando no apartamento, que na época não tinha TV, tinha um rádio velho que não funcionava direito, e sem mais livros novos de CDF para ler, meu pai resolveu ligar para um primo dele, que morava no Rio, para fazer uma visita, marcar um encontro e ter algo para fazer. Esse primo do meu pai era um jornalista e conhecia as principais noitadas do Baixo Leblon, e disse que se meu pai saísse com ele, conheceria as mulheres mais maravilhosas do Rio e ainda teria a oportunidade de conhecer muita gente famosa. Marcado o rolê, esse primo busca meu pai no apartamento e o leva pra sair.
No carro está uma mulher com quem meu tio saía. Meu pai achou estranho as atitudes da moça. Ela tinha o estilo de se vestir meio roqueiro, bebia muito e não parava de fumar maconha. Isso para meu pai tinha um impacto gigantesco, pois meu pai é a versão humana do Ned Flanders dos Simpsons, e até hoje ele acredita que Jesus irá abrir o céu, separar os maconheiros em um matadouro e levar meu pai numa carruagem dourada para conhecer seus heróis bíblicos. Qual de nós não acredita nisso, né? E a partir de agora é isso. Enfim, eles saíram. O primo do meu pai bebeu bastante, eles se divertiram, a mulher roqueira beijava outras mulheres, o primo do meu pai ria à toa, comprava mais maconha, e meu pai ficava no canto, azedando e bebendo água com gás, contando os minutos para a noite acabar. Chegando ao fim de noite, a mulher diz: para ali naquele bar, que vai ter muita gente famosa lá. Entrando no bar, eles já reconheceram de cara um monte de gente famosa, e essa mulher que estava com o primo do meu pai começou a fazer amizades, e a cada minuto que chegava no meu pai falava: olha, essa aqui é a atriz da Globo, olha, esse aqui é o tal músico, etc. Depois de um tempo, começaram a fazer meu pai beber. Esse foi o maior erro da noite. Meu pai não sabia beber, sequer bebe cerveja hoje em dia, e naquele dia diz ter bebido muita vodka, alguns drinks e até arriscado fumar um cigarro Hollywood. Eis que meu pai fica alegre e começa a falar merda, falar que tinha que curtir mais a vida, e erroneamente começa a falar de Jesus Cristo e do amor dele para conosco. Foi o Hollywood que fez isso. Desculpa, rapidaço, cara. Pensa o seguinte, cara. Você sai com seu primo nerdaço. Ele fica o tempo inteiro azedando, calado, bebendo água com gás. Aí você fala assim, não, eu tenho que fazer esse cara participar do rolê. Aí como você não tem drogas o bastante pra jogar na bebida dele, você faz ele tomar um malte 90 na esperança de que ele interaja socialmente. E aí o que ele faz? Ele solta, sabe galera, quem que eu considero pra caralho? Ele mesmo, o Cristo Jesus. E aí vem a cabaçada master. Meu pai resolve dar em cima de mulher. Pra deixar isso ilustrado na mente dos ouvintes, eu acho que a minha mãe foi a única mulher que meu pai pegou na vida. E ainda porque ela foi muito legal com ele. Meu pai, sedento lobo solitário, pega seu maço de Hollywood estreante, avalia seu entorno de atrizes globais e cantoras famosas com a esperança de sobrevivência de um negro comunista em Auschwitz e começa a sua caçada. Então ele vê uma moça bonita, sozinha, e resolve chegar nela. Então um dos novos amigos que estava na mesa do seu primo falaram: olha cara, essa mulher aí que tá com um conhecido nosso, é um fotógrafo, o cara é bem doidão, cara, se eu fosse você... fazer o sotaque carioca, pô, estou no Rio É de Janeiro. verdade. Cara... Caraca, moleque, não. Essa mulher aí... Aí, cara, essa mulher que tá aí contigo é mulher de um conhecido nosso, fotógrafo. O cara é bem louco e se eu fosse você eu nem chegava perto. Isso era bem antes do Barão Vermelho fazer sucesso. O Cazuza era fotógrafo e acompanhava alguns artistas produzidos pelo seu pai. Meu pai finge que não ouve, chega na menina e começa a conversar. Então a menina é gentil com ele, mas fala: já tô acompanhado. Meu pai escuta alguém falar atrás dele o seguinte: vai ficar com ele essa noite? Eis o homem cujos heróis morriam de overdose. Ela ri, fala que não. Meu pai fica vermelho de vergonha e volta pra sua mesa. Então o cara segue meu pai e fala: paulista, né? Sotaque e o jeito a gente percebe de longe. Aí nessa hora, não sei o que deu no meu pai. Se foi bebida, ou eu não sei se ele ficou com medo que o Cazuza estivesse com ciúmes e ele ia matá-lo com um recital de poesias. Meu pai pega um copo que estava numa mesa e tenta desajeitadamente arremessar no pobre menino exagerado. Resumo da cena: meu pai erra o alvo e acerta o rosto de alguém desconhecido. Só foi o tempo de perceber a merda que tinha feito. Cazuza tira o tênis e arremessa na cara do meu pai. Esse primo do meu pai conta que foi uma sapatada tão servida que tinha ficado a marca do solado. O primo do meu pai se levanta, tenta separar os dois e leva o meu pai pra fora do carro. O primo do meu pai fala: porra, você é burro! Não falaram pra você não mexer com a mulher do cara? Fica aqui, abaixa a cabeça, toma um ar que eu vou buscar o carro. Foi só ele sair pra buscar o carro novamente, o Cazuza aparece espumando pela boca e corre atrás do meu pai. Quando ele conseguiu pegá-lo, os dois rolaram na rua em frente ao bar e meu pai tomou vários socos na cara e perdeu alguns dentes. Isso é verdade, o Cazuza deixou meu pai banguelo. Meu pai chegou a ser internado, tamanha foi a surra que ele levou. Cerca de um ano depois, quando todos já haviam esquecido a história, o Barão Vermelho fica famoso e esse primo do meu pai espalha a história para todos os conhecidos do meu pai e para a nossa família. As pessoas ainda zoam meu pai com essa história, dizem que no início, quando faziam esse bullying, ele quase chorava. Hoje ele simplesmente diz: sobrevivi.
Eu dedico essa história ao senhor Sebastião Caprioli por ter dado à nossa família esse motivo de orgulho e ao Igor de Luca Machado por ter presenciado e disseminado essa história para com a família. Meu Deus, Cara, calma, tô emocionado. Cara, essa é a melhor história. Esse é o melhor e-mail que eu já recebi em todos os podcasts que eu participei. Sim, cara. E eu quero dar meus parabéns ao pai do cara que conseguiu sair de um extremo ao outro, porque, tipo, ele tava sendo o cara cabação que tava estragando o rolê, e ele tornou esse rolê na noite mais épica de todos os tempos. Da vida de todo mundo que tava ali. Na vida de todo mundo, eu ouso dizer, inclusive na minha. Então... E da do Cazuza, por que não? Porque se você acertar uma sapatada na pessoa assim... E fica aí aquela coisa, né, cara? Tipo, não era um cara tão bacana quanto todo mundo falava, não. Cara, imagina a cena dele correndo atrás do cara. Nossa, não, se bem que na verdade não dava pra porque realmente ele tinha a música exagerado, jogado aos mesmos exagerado. O Cazuza nem tá errado, porque o Cazuza foi trocar uma ideia com o cara e ele simplesmente arremessou um copo na cara de alguém randômico, sacou? Então, tipo assim... bateu uma paranoia. Na verdade o Cazuza só chegou, tipo assim, foi uma demonstração passiva de ciúme, chegou zoando a mina, saca? Sim. E aí vai ficar com ele hoje e tal. O cara saiu correndo de vergonha, que eu acho que foi justo, ok, beleza, tá acompanhado e tal, mas aí bateu a noia, tipo, caralho, esse cara vai voltar e vai me bater. Já pensou se ele acertou o copo, foi no Frejá que pegou? O copo.